Existe um lugar na Terra onde, se você gritasse por socorro, ninguém te ouviria. Não porque é barulhento demais, mas porque não tem ninguém em lugar nenhum. Esse lugar tem um nome, se chama Ponto Nemo. E nos próximos minutos você vai entender por que esse nome não é por acaso e por que a história por trás desse lugar é muito mais estranha do que parece. Ponto Nemo é o ponto mais remoto dos oceanos da Terra. O nome oficial é Polo de Inacessibilidade Oceânica. Bonito, né? É basicamente a forma científica de dizer o lugar mais difícil de se alcançar do planeta. Ele fica no Oceano Pacífico Sul, espremido entre 3 ilhas minúsculas: Dulce do norte, Motunui no leste e a ilha Maher na Antártica. Mas presta muita atenção nesse detalhe. O Ponto Nemo não fica perto de nenhuma dessas ilhas. Ele fica exatamente equidistante de todas elas. A distância de qualquer uma dessas ilhas até o Ponto Nemo é mais de 2.700 quilômetros. Para você entender, é mais longe do que São Paulo até Buenos Aires. É oceano, oceano e oceano. Agora vem a parte intrigante desse vídeo. Os seres humanos mais próximos do Ponto Nemo geralmente não estão na Terra. Isso mesmo, os astronautas da Estação Espacial Internacional orbitam a Terra a cerca de 400 quilômetros de altitude. Então, quando a ISS passa por cima do Ponto Nemo, os astronautas estão mais perto daquele ponto do que qualquer pessoa na Terra. Agora, para pensar um pouco nisso. Os seres humanos mais próximos daquele local estão no espaço. E é exatamente por isso que as agências espaciais adoram esse lugar. Desde a década de 1970, o Ponto Nemo é usado como cemitério de espaçonaves. Quando um satélite ou estação espacial vai ser desativado, os engenheiros calculam a reentrada na atmosfera de forma que os destroços caiam exatamente ali, no Ponto Nemo. Até hoje, mais de 300 objetos espaciais já foram depositados nesse cemitério submarino. Estações russas Mir, naves de carga Progress e satélites inteiros. E presta atenção nisso daqui. Em 2031 está planejada a queda da própria Estação Espacial Internacional. A maior estrutura já construída pelo ser humano no espaço vai acabar no fundo do Ponto Nemo. Fica com essa imagem aí na sua cabeça porque eu volto nela no final. Mas o Ponto Nemo não é só isolado geograficamente, ele também é isolado biologicamente. O oceano ali é quase um deserto de água. O Ponto Nemo está no centro de uma corrente oceânica circular chamada Giro do Pacífico Sul. Esse giro funciona como uma espécie de barreira, impedindo que nutrientes de regiões costeiras cheguem até ali. E sem nutrientes, sem plânctons. E sem plânctons, sem peixes. E sem peixes, sem praticamente cadeia alimentar nenhum animal, nenhum predador, nenhuma presa ali. Quem mergulhou nessas águas descreve uma sensação estranha, uma clareza quase que artificial e uma ausência de vida que parece errada. Como se aquele pedaço do oceano fosse separado do resto do planeta. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Em 1997, hidrofones instalados no fundo do Oceano Pacífico capturaram um som fortíssimo. Os cientistas chamaram de The Bloop, algo como o borbulhão. Era um som de baixíssima frequência, poderoso o suficiente para ser captado por sensores a 5 km de distância. Nenhum animal conhecido seria capaz de produzir algo assim. E o ponto de origem do som, próximo ao Ponto Nemo. Oficialmente, anos depois, a NOAA, a Agência Oceânica Americana, explicou que era provavelmente o som de icebergs se quebrando e se partindo. Mas os fãs da teoria e do mistério já tinham criado outra narrativa, porque tinha um detalhe impossível de se ignorar. O escritor de horror que criou Cthulhu, a criatura marinha adormecida no fundo do oceano, localizou a cidade submarina fictícia de Rayleigh nas coordenadas que ficam exatamente próximas ao Ponto Nemo. E ele escreveu isso daí em 1928, décadas antes de qualquer pessoa saber que aquelas coordenadas eram o ponto mais remoto dos oceanos da Terra. Coincidência? Até que pode ser, mas que é perturbador. E lembra que eu te falei da Estação Espacial Internacional? Aquela estrutura gigantesca que vai simplesmente afundar no Ponto Nemo em 2031. Pensa no que isso significa. A maior obra coletiva da humanidade no espaço, construída com a cooperação de 16 países, um símbolo da capacidade humana de fazer o impossível, e o destino final dela é o lugar mais longe de qualquer ser humano da face da Terra. Ela não vai ser vista, ela não vai ser visitada, ela não vai virar um museu, ela vai ser apenas mais um objeto no cemitério do oceano, no silêncio, no vazio, no Ponto Nemo.
E tem algo até que genuinamente poético nisso. A humanidade constrói coisas extraordinárias e o único lugar seguro para descartá-las é o canto mais escuro e esquecido do planeta. Mas me diz aqui nos comentários, se você pudesse passar um dia inteiro sozinho no Ponto Nemo, você passaria? Olha, eu já tenho a minha resposta e eu quero ouvir a de vocês primeiro. Olha, se você curtiu esse vídeo, você pode simplesmente pular pro próximo e continuar consumindo conteúdos aleatórios no YouTube. Ou você pode se inscrever no meu canal e escolher os seus próximos 8 minutos de pura loucura. Se você curtiu esse vídeo, por favor, clique no botãozinho de gostei para nos ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima.